graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Medo. O amor de Deus lança nos procuram. A vida é uma vida de escolhas, não é? Decisão, relacionar, se vai ser uma profissão, eu vou escolher, curso, eu vou. Esses dramas estão diante de coisas que muitas pessoas têm medo, e ela fala completamente, e se não der certo, entendeu que o amor de Deus por você, você vai ter certeza de crer, não é verdade? E se eu errar? Mas se eu perder tudo? De novo. Aquele menino, filho pródigo. A herança antecipada do pai dele. Não morre. Ele dá logo o dinheiro. A coisa gastou tudo. Né? E a Bíblia fala que ele de empregado, porque pelo menos o empregado tem. Eu estou aqui comendo. Mas fala, agora já acabou, já deu. Você já gastou. Voltante. Não sei se você crédito de hoje. Família. Depois, que tinha gastado tudo, misericórdia. Isso. Eu só estou. Nossa. Os seus erros, suas. Você vê por que faz que voltou, ele estava levou esgotável. Você sabe que fala do seio inexistente. Sabe o que é isso? Não existe nunca. Que bom que você voltou. Deu glória a Deus. Veja, é horrível. O que Deus o pães, os 2 peixinhos, explicou. Eu amo os detalhes. A Bíblia 12 cestos cheios. Para quê? Ah, por medida. Pode passados em dias normais,
brilhantes. O que significado? Porque tem gente que ele está devendo, Deus que está me adiando. Vou te dar uma devendo. Não é que vai valor. Deus vai mudar a sua vida. As pessoas pregamos as boas de Deus. Essa semana eu fui pregar em Porto. 2 carros, um motorista. Cheguei, eu ainda 50. Ela falou, uma hora. E depois passou para 40 e ontem contaram que agora é 1 minuto, você vai deixar o de fora. O sistema que abre. Eu falei, coisa de sistema é engraçado. Um botão, né? A verdade é que em Goiânia, em São Paulo, raras. Agora eu pensei, vou ficar nervoso. Não, Senhor. A companhia nem você que sabe, né? Infelizmente, não. A moça a passagem. E ela falou, mas isso Deus com ela. E tinha um pastor, ele já tinha, eu vou no outro. Primeiro dia agora. Aí eu brinquei com ela, vai ver que Deus é alguém, porque acontece. Mas eu entendo que ele queria que eu encontrasse alguém. Impressionantemente, só tinha 2 cadeiras. E uma era a última. Eu falei, do lado de uma pessoa que eu estou evangelizando. Eu encontrei uma experiência muito. Eu contei para ele falou disso. Você precisa mudar e tal, né? Sempre a gente pensa em pecado. Quando a Bíblia fala de arrependimento, mudar a respeito de quê? Aumente Deus. Muitas vezes uma ideia, porque você fica doença, a hipocrisia dessas pessoas que acreditam. Deus não põe doença. Maria no meu filho, você nunca vai ter fé para ser curado. Você precisa para que você errou. Isso é por menos para revelar o novo
Pai, em nome de Deus. Por Todo-Poderoso? Sim, Ele é. Se é. Parrafal, Jeová é das batalhas, é também de cordas. Eu tenho que fala todos. E quando ele se torna o seu pai, não adianta. Não adianta. Poderoso, se você não tem acesso. Mudou alguma coisa para você? Mas quando aquele então, vai. Coração. Você pode conversar com os conselheiros. Tem que decidir. Não tenha medo. Vou. Pastor, mas aqui se faz, aqui se. Será que essa frase é certa ou errada? Valia, gente. Quem acha nada? Irmãos, claro que existe. Existe notícia. É que sim. Se você ele sofre a pena no. Ele fez isso. Não é porque Deus para lá. Olhos de amor. Culto pentecostal. Para comemorar 25. Porque tem goiano que não gosta, que é caipira. Caipira. E sou cheio do. A gente vai a primeira parte aqui, que a gente convidou, e depois a Maria Marçal. Paga, tá? É só para quem pegou mesmo. Rapidamente sobre o Espírito e orar. Para fazer show, nós queremos do Espírito. Diz lá dando o amor de Deus. As pessoas falam, não, mas eu é bom. Fala que Deus que o médico. Se é só Deus, então eu não te condeno. Mas se Deus realmente pode fazer, às vezes é se Ele quer fazer, merece que Ele faça. Não merece. Falando com uma mãe hoje, desesperada, ele falou para ela que ele está com a não é? Ele fez tudo certo, ele é um rapaz
ele certinho, fez a... De repente o casamento acabou. Um PT deixa uma... Que ele não merece isso mesmo, não. Ele merece ser morto. Ele é pecador. Caiu em si. Ele está querendo... Ele não está fazendo nada de motivos para esse... Deus é o culpado. Porque tem uma imagem. Ele está se relacionando. Se Deus não aconteceu, a pergunta é errada. Questione se Deus te ama. Te ama. N razões. Lembrar que aqui esse mundo numa linha atacam constantemente. Não é a nossa... Esse mundo é um lugar de calor, aflições. Que eu te amo, não terei esse problema. Ele diz: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, aí na hora que você está passando por ela, tem que lembrar. Não, pastor, mas no shopping, cai na tentação e compra cara, o meu nome de neve e eu sou profeta. Não precisa ser. Pensando que agora você não consegue. Qual o pecado que não é consciente? Na verdade, todo não está fazendo. Esteja tomado de droga. Que nós estamos sofrendo, sabemos que estávamos tudo bem. Olha, fica doente, carro que bate. Por isso Deus não vai nos sofrer, dizendo que Deus que não tem nada a ver com porque quando você é absurdo, essa é a maldade. Nós não, amor. Deus faz. Então Deus vai tirar você dali e vai... Diga amém. Pode te deixar. Mas é seu 20 vezes. Não termina. Eu fico vendo. Deus está... Não tem jeito. Se não acontecer, filho. Títulos não levam ninguém. Pastor. Mas se nasceu de novo, não vai. Vão dar uma volta. Nunca eu tive um sonho com ele. Mas eu quase
esse irmão, ora por ele, por Deus ter misericórdia, seja tarde, mas pro bem, no meio, não é você não, mas de uma coisa, apesar de eu ser imerecido o seu coração. Durante o conseguia engravidar. E ela foi orar por ela. E ela falou, pastor, eu acho engravidar. Ela é nova convertida. Ela Por quê? Eu era ainda o meu filho. E desde lá e começou a chorar para ela. Que o sangue de Jesus não possa demais que o seu atenção para ela começou a chorar. A palavra não apenas o que era uma maldição, dor, vai te dar um campeão, não é em Deus. Deus ama os é nisso que isso é que se abundou a graça. Que fora ou dentro vai definir. Eu estou aqui, mas eu te digo, o que Deus tem preparado. Talvez você nem saiba como sair do caminho. A sua situação está quase. Mas diante do possível. Angustiada, pesada, o ciclo foi quebrado na sua vida. Na cruz, perdoou o seu. Ele livrou. Não apenas te livrou da maldição dos pecados, ele te. Às vezes, quando eu compartilho alguma luta, ele nem percebe. Põe a mão no meu ombro e fala, pastor, eu não vou, não precisa estar comigo. Eu também. Nos olhos dele. Pastor, mas eu estou na. O seu momento não define
definitiva. O momento dura demais que não amanhã. Razões. É que Deus amanhã está nos dizendo, em Deus, começar de novo. Começar de uma maneira. Deus não consulta o seu futuro. Vamos dizer isso? Diga comigo. O passado. Seu passado de paz a seu para te dar o fim que eu sei. Parece que nunca vai acabar. O problema sempre não está dormindo. Diferente. Olhando na sua vida. Vai acontecer para a geração. As maldições da minha família. Porque a bênção de Deus fala que é para nós, terceira e quarta geração, e estende. Ouvir, nós sempre vamos. Só que quando eles. Mas no momento em que a vitória já é certa. Aquilo que vinha se arrastando. Interessante porque eu me converti e minha família tinha uma história de esperar e quebrar, não ia para frente. Para frente. E quando eu me converti, foi você, ficou 3 anos desempregado. Da graça. Aleluia. Mas da família vai continuar. Mudou a minha sorte completamente. Meu filho, e ele tem que trabalhar, né? Tenta uma coisa, tenta outra. Coisa nenhuma. Eu, Cristo, da Isaac, a vida dele. A geração vai ser abençoada. No passado, roube a sua história. Já chegou aqui há pouco tempo. A eles, você que já conhece, porque pode. Presidente das assembleias. Dos Estados Unidos, quando ele caiu em adultério, situação, para restaurar o
E chegou a voltar a ser pastor. Para ele, não, eu não vou voltar. Para mim, acabou. Não tem como fazer mais. E ele os argumentos com ele. Venceu. E ele conta que ele orou a Deus. Me dá uma palavra, está errado isso. Para eu falar. Teve um sonho. E nesse sonho, chegava no céu. Céu. E ele falou que perguntou para o anjo. E o anjo, cada livro que é a história de uma. Ele perguntou, e o anjo, e ele, casamento. E, para surpresa, pela página, chamou o anjo. Eu sei o que aconteceu. E disse para ele, em branco, diante de Deus. E se ele não se lembra, e nem do amor de Deus, pegando para que você perca, cabo vier lembrar. É no céu. Cair. Ele pode escurecer. É um dia que brilha ordinária, a sua maior força. A graça de Deus entra no seu, entra nas suas falhas para ser irmão. Tem das falhas e das fraquezas. É aí que Deus quer se admitir. Você vai ver o Senhor agindo. Ele tem genealogia, que seja ler, né? O pastor Luiz falou que tem que vai pregar também. Eu já tive essa sobre a genealogia. Tem uma revelação. Você não imagina o que que está aqui. Que quando você lê as genealogias, tipos de pessoas, gente, Deus é Deus deles também. Para gente comum. E você passado horror. Porque Deus é o Deus da Trindade. Pai, não, até hoje
das pessoas importantes. Abraão é a que Deus trabalhou. Vós, aqueles que... E a obra que é feita é através do Espírito. Deus, todas, Ele ministrou e misturou pessoas importantes. A analogia de ficar surpreso, não de constância. 5 mulheres. Ela é lá. No entanto, apesar de ser enorme, Abraão, muitas mulheres que certamente estão ali, a primeira mulher que aparece, no verso 1, a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac e Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Pérez e a Zerá. Pérez a Esdrom e Esdrom a Arã. Tamar é a primeira mulher mencionada. Depois as tribos. Só que ele morreu. Filho para ela. O filho se com ela para ela, porque era ele crescer. E ele muito terrível porque o marido morreu e não recebeu. A história dela acabou. Nada do seu dizer, porque o deu a palavra. Ele estava fora da e se vestiu, cobriu o seu rosto. Quando ele veio, então ela era sua nora. Tinha ali o dinheiro para pagar. E depois você traz o pagamento. Brito, alguma. A Bíblia diz que a sua nora está grávida. E esse pecado, e Judá então e entregou e falou: avisa o dono desse. Cai em si, ele diz que eu obviamente não matou ela. Grávida de
E a Bíblia fala, foi a hora, aconteceu algo muito interessante. Aqui em Gênesis 38, 25, quem pertence, ela é mais justa do que eu, porque não selar. Família disfuncional. Um chamado outro. A Bíblia diz que quando a parteira chegou, colocou a mão para fora. Colocou os para fora. Ele imediatamente disse: esse é o primogênito. Do dobro da herança. Tem um monte de direito. Só que a Bíblia fala que colocou a mão de seu primeiro, o Pérez. Mas Deus amou o segundo. Cristo. Veja, mas era o de Deus. Escolhe o que não. Deus escolhe o incapaz, aquele para colocar na sua, mostrar a sua graça. Talvez trabalho, ele foi uma escolha de aconteceu mais incrível. A tribo escolhida, Messias. Você não acha que de todas as tribos tribo que pecou através que a graça de Deus é maior do que o seu. Estava a mulher da genealogia do Senhor é Raabe. A Bíblia fala em Mateus que Arão uma Salmão. Porque quem foi Salmão? Ele era um dos príncipes de Israel. A tradição judaica que o príncipe da tribo do louvor, primeiro na guerra, história do cavalo no Mar Vermelho. Chegam para entrar na terra prometida. Primeira cidade, muros. E ele manda espias irem. Eles sobem na casa de uma prostituta. E eu sei que suas mãos, família. E assim, a estratégia de
escondeu, ir embora. E a sua família, quando viessem ele, perdão, estava lá, estava vem grito, cai todo mundo. A casa dela estava em cima do muro, intacta. Porque a mulher, que era uma prostituta, então, lucro, mas talvez olhando toda a questão, mas que chama, eu sou judia, eu sou prostituta, ele se apaixonou. Que coisa. Faz de Deus pode fazer isso com essa mulher. Percebe? Mais estranhos, mais com Boaz, também do povo de Israel, porque ele também não era. Esse milagre na vida dela é uma coisa errada. Você vai ver o pecado. Está dizendo que mudar o seu futuro. Minha graça pode ter sua vida em que você pecou, continuou, esposa maravilhosa, ela se e Ruth, uma mulher virtuosa. Aí você fala, pastor, mas então onde estava o... É que ela é uma... em Deuteronômio, capítulo 3, livro que nem poderia entrar na Assembleia do Senhor. Mais uma foi deixada de ação, não ela. Então, ela não poderia ter entrado na genealogia do que porque ela era marido morreu, vieram para buscar ervas, na verdade, elas comia do que e a sogra dela aqui comigo e ela de você, não vou embora. Fala que o coração daquela mulher contra ela, Boaz era o tentador, buscar refúgio debaixo. Você é agraciada. A pessoa era amaldiçoada, realmente o mais faz seu tipo. Mas Deus sabia, estava guardando.
você mais uma vez, através de uma mulher que está na questão de para te lembrar, não escolhe o melhor, capaz, reconhece que não é, e ele transforma numa história. É que é poderoso. Como você está agora, e a história não terminou. Nesse momento, não acabou. Amém. Acho que o dom foi todo para ele. Eu via minha mãe pintar com tinha uma de pintura, às vezes arriscar aquilo, né? E falava: o que é isso? Sendo pintado é assim, depois vai fazer. Mas quando apareceu dos outros, só um rabisco. Que o artista vai ver a beleza da glória de Deus. Penúltima, Batseba. Mateus capítulo 1, verso da que fora mulher Urias. Você sabe, Davi teve várias mulheres. Mas filho do seu, o rei que construiu Jesus. Mais uma vez, de graça. Eu sei que você pode. Não vou. Não, tomando. Inclusive, dava para ver de lá. O cai e a mulher fica grávida. Agora, colocar o marido dela que Salomão poderia ter escolhido de todas, mas entre todos foi gerado com algo pecaminoso. Onde abundou o pecado, Batseba se ela não terminou aí. Como pode Deus fazendo parte aqui? Um transcendente
Ele estava morando. Nossa, com tradutor. Eu ouvi sobre o evangelho do operado. Ele não tinha mais o pênis. E momento de lucidez dele, pastor, operei, falando na rádio, Deus, minha vida está destruída. E eu falei, faça. Tem jeito ainda. Eu acabei no chão, meu coração. E eu falei, de começar de novo. Eu me lembro que ele sou mulher. Eu falei para ele, não, você é filho. Nós vamos orar. Não se preocupe. Apenas que vai ser. Vai. E você está. Mas oramos, eu chorei com ele. Ele não era daqui, deve ter voltado. Eu certeza que ele vai fazer. Para confundir, ganhar os grandes. Não. Da nossa história. Deixa mentir. Menino tonto. E a história da família dele, você não ligou. Era o improvável. Porque o diabo tentou me matar 8 meses. Estádio aqui em Goiânia. De novo. E meu avô saiu para buscar. Saiu atrás. Aberta, ela caiu de 8 meses. O diabo, ele percebe maneira, ele via coisa que estava escolhido. Os 20 nós estamos produzindo da história da vida. As novelas da Record. Para contar as histórias. E eu estava falando isso para ele. Tem uma marca. Porque a videira não, ela não é vista. É isso que nós somos, mas nós só somos de Deus. Como que vocês estão aqui nesse prédio? Não sei. Se eu fosse te contar, nunca te... Se visse, não ia. Milagre.
pessoas também, se você está aqui, aqui está mulher. Mas não é. Maria, carinho, é uma mulher de Deus que precisa ser um exemplo. Era aceitar Jesus com todas as sobre o Salvador. Ela pelo Espírito Santo, só Jesus que foi. No entanto, mas ela não era prostituta. Jesus foi. Ninguém sabe quem é seu pai. Você está acostumado há 2000 anos atrás? Imagina. Que a moça fica. Maria foi aceitar ela. Teve que. Foi o Espírito Santo, José. Porque engravidou, desprezada. Também foi essa difamada do interior, nem era da capital. Ter vivido debaixo de corta com as suas com seus isso lá na cruz. Deus escolhe de dizer algo ainda sobre a história. É no livro de Mateus que o apóstolo se apresenta que a gente mais gosta também de assumir dos anos. No entanto, como Mateus, o publicano. O publicano, ele roubava. Ele era odiado por todos. Isso é publicano. É mal visto. Mas ele não fez questão de está aqui. Marca maior. Contar que eu devia. A conta está. Precisa de uma vez que houve uma dívida. A ser outra coisa diante que nós não somos. Deus ama pessoas. Essa história de Deus conhece você mais do que você. Ele não estava iludindo.
sabe, ele sabia tudo. Você encontra a graça. Você não tem que parecer para ser. Deus não está aqui, mas para o seu erro. Os orgulhosos existe o soberbo. Para esses homem Deus é esse homem. Era um público. Eu de Deus. A lei diante da nossa face, diante do perdão de Deus. Apenas este é um sinal e a graça para pecadores, que uma vez vamos ficar com medo. Você já percebeu? Essas sim eram descasadas. Que casar de novo. Mulheres que nós somos contra quem, infelizmente, você até teve que casar de novo. Não rejeitamos. Que essas mulheres caíram, passou por isso, constrangida, o canto não é digno, Deus escolheu indignos, passaram por isso, não ter jeito, Deus escolheu, fazem nada que aconteceu no seu que não importa com você. O seu pecado foi brilhante, está de Deus para definir o gerado. Então, eu não sei, não me importa falar. Confrontava, te prendia uma situação. Isso não te dava uma fé confiante. Você está crendo que escolhe ruins para deseja apagar toda essa na cruz. A sua vida que pode apagar todo o seu. Levante a sua mão. Somente faz melhor.
orar por você. Vem aqui para frente.